Boa noite, Cris. Me dá um oi pra ver se vocês estão me ouvindo. Vocês me escutam? Olá! Me escuta direitinho? Tá me escutando, Cris? Tá, e se você também puder me dar uma posição, só um retorno. Oi, Cris! Temos duas Cris hoje, ó. Que delícia! Ai, que bom! Vocês me escutam? Ah, ótimo, escutando. Como estão todos? Vou botar meu óculos, senão não enxergo. Espero que estejam bem. Hoje é a última live da série A Mesa Cura, né? Foram um total de 4. Então é mais um encerramento. Deixa eu abaixar um pouco o som aqui. Então é mais um encerramento. Foram 4 encontros. Em cada encontro trabalhamos uma passagem. E sobre essa passagem, a fala foi direcionada para a importância da mesa como ferramenta de cura. Só que quando o engraçado e o interessante é que quando eu falo desse método, não, você não perdeu não, tá tudo no feed. É porque tá cortado. Eu não consegui salvar. E aí, inteiro. E aí eu tive que fracionar, eu consegui salvar pelo Facebook. Fiz o download. E aí tive que editar o vídeo pra fazer a postagem. Mas você consegue ver os trechos, Cris. E aí ficou bem legal, porque o interessante que eu tava falando é que quando eu falo assim do método, né, a mesa cura, as pessoas geralmente associam a parte da nutrição, né, da minha formação enquanto nutricionista, ou algo relacionado exclusivo à alergia alimentar. Mas quando eu entendo que na mesa há muito mais do que uma comida, né, há muito mais do que o alimento físico, então eu entendo que ali existe um processo de cura. Um processo de cura que é relacionado às pessoas que estão em torno da mesa. Sejam familiares, sejam colegas, companheiros, sejam datas comemorativas. Então há toda uma simbologia e há toda uma configuração em torno da mesa que faz com que ela seja uma ferramenta para se curar relações. Então o objetivo dessa série foi justamente essa. Trazer um pouco do método, a mesa cura, para que se possa aplicar dentro da casa e a mulher enquanto agente promotor deste movimento, né? Porque somos nós que vamos colocar a mesa. Somos nós que pensamos no que é belo para colocar os detalhes do pôr à mesa. Somos nós que colocamos a intenção e a verdade. Então, existe muito por trás do colocar uma mesa. Da seleção, do cuidado que você vai servir, de como você vai pôr os utensílios, a gentileza, o cuidado para com o outro nesse gesto de servir, a delimitação de limites naquele espaço físico em cada um senta em torno da mesa e tem uma posição e precisa ser respeitada essa posição, em que cada um tem um gosto, uma preferência. Cada um tem um gosto, uma preferência, e isso tem que ser respeitado para não ser invasivo. Então, é uma construção do processo de se relacionar com o alimento e com o outro e consigo. Porque a partir do momento que eu percebo, Cris, que eu ali, naquele contexto, eu estou servindo e eu também posso me permitir ser servida, eu vou ver, será que realmente eu consigo me permitir ser servida? Ou sou do tipo que só serve?
E, inclusive, uma das passagens que trabalhamos aqui nessa série nessa série, a Mesa Cura, foi a passagem que relaciona Marta e Maria, né? Em que uma faz questão de servir e a outra ela quer ser servida, ela quer ser nutrida. Então, será que eu, enquanto mulher, me permito ser nutrida, me permito ser servida naquele ambiente? O que receber com tanta facilidade, porque eu me dou tanto, porque eu dou... pausou, pronto, voltamos. Então é isso. E hoje a gente vai dar continuidade a essa série, né? Então, em um momento da série, nós olhamos para a minha relação com o processo de cura da mesa. Em outro momento da série, no segundo episódio, nós olhamos na relação daquela mulher que precisa se nutrir. Já também trabalhamos a relação da mulher com o filho. Qual é o lugar que você, enquanto mãe, quer que o seu filho ocupe, né? Isso começa de casa, né? Em uma passagem em que a mãe de Tiago e João vai e pergunta se os filhos poderão se sentar um ao lado direito e ao lado esquerdo. Então, todas essas passagens, elas trazem muita informação a respeito do processo de cura. Então, hoje eu vou trabalhar uma passagem. Eu trouxe uma passagem aqui, que é uma passagem do livro de Reis. Eu vou só pegar o computador, porque eu não vou enxergar de tão longe. É uma passagem do livro de Reis 19. E eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, eu acredito que sim. Fala da passagem em que Elias, ele vai para o deserto na intenção de fugir de uma ameaça que ele sofreu. E a passagem diz o seguinte: então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias a lhe dizer: assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer a tua vida como a de um deles. E quando ele viu aquilo, ele se levantou e se foi para escapar com vida, e chegou a Berseba, a qual pertence a Judá, e ali deixou seu servo. Ele, porém, seguiu a viagem de um dia para dentro do deserto, e chegou e se assentou debaixo de um junípero. Pediu por si para que pudesse morrer. E disse: basta, agora, ó Senhor, tira a minha vida, porque não sou melhor que os meus pais. E enquanto ele estava deitado e dormia debaixo do junípero, eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E ele olhou, e eis que havia um pão assado sobre as brasas e um cântaro de água junto à sua cabeça. E ele comeu e bebeu e se deitou novamente. E o anjo do Senhor veio novamente pela segunda vez. O tocou e disse: levanta e come, porque a jornada é demasiadamente grande para ti. E ele se levantou, e comeu, e bebeu, e se foi na força daquela comida por 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E aí eu vou interromper a passagem aqui nessa, porque vai ser sobre isso que a gente vai discutir hoje. Quantas vezes, quem aqui nunca se sentiu desanimado? Quem aqui nunca se sentiu cansado? Quem aqui nunca quis jogar tudo pra cima? Quem aqui nunca quis sair correndo? Nem que seja de casa, do trabalho, de algum lugar, porque chegou um ponto que estava tão exaustivo e tão cansativo que desanimou, como Elias. Todo mundo aqui já passou por isso. Todo mundo aqui em algum momento da vida, e pode ser que agora alguém esteja passando por esse momento, em que está se deparando com uma situação que é exaustiva, que não sabe lidar com aquilo, ou com aquela pessoa, ou com aquela situação, aquele contexto em si. E de repente você não sabe o que fazer. E você se deita embaixo de um junípero.
Muitas pessoas passam por isso, por um processo de desistência. Desistência pela falta de estímulo, pelo cansaço físico, às vezes do corpo mesmo. O corpo não aguenta seguir, não aguenta continuar. Ou então, pelo sentimento mesmo de incapacidade, né? Você se sente incapaz de resolver aquela situação, não sabe o que fazer, já tentou ferramentas, mas não encontrou ainda uma forma, não conseguiu ver ainda. Ou não conseguiu se permitir ver. Porque pode ser que eu esteja vendo, mas pode ser que eu não queira ver. E são situações muito diferentes uma da outra. E uma delas é a não aceitação do que tem que ser feito. O fato é que quando a gente se depara com essa situação ou com essa pessoa, a gente se vê num desânimo tão grande que não aguenta. E se coloca como Elias se colocou. Numa prostração total porque não sabia mais, não aguentava a ponto de pedir a própria morte. Então, eu tenho certeza aqui que alguém já vivenciou essa situação que Elias vivenciou, né? De desânimo, de prostração, de se colocar embaixo do junípero, deitar em cima de uma cama sem qualquer estímulo para prosseguir. Mas e aí? Como eu vou sair dessa situação? Logo na primeira vez em que ele se deparou com essa situação, veio um anjo do Senhor e deu o que para ele? Um alimento. Um pão e uma bebida. Levanta-te e come. Foi o que o anjo falou para ele. Para que ele pudesse, de certa forma, restaurar a sua força e continuar o seu caminho, a sua jornada. Ele despertou, mas aquele alimento não foi ainda o suficiente. E muitas vezes a gente não encontra nas ferramentas que pode estar acessando de imediato a resposta para aquilo que a gente precisa resolver. E isso pode requerer um tempo. E como eu não consigo ver aquela resposta, eu continuo no processo de desânimo. Ou se eu me nego a ver aquela possibilidade de resolução, eu continuo focado num processo de problematização da situação pela qual estou passando. Voltando ao tema da mesa posta, se eu quero reestruturar a minha família, se eu quero dar uma base para a minha família e trazer e proporcionar a ela memória afetiva, unidade, construir relações, fortalecê-la, né? Enquanto o meu principal eixo, a minha base, pode ser que eu me depare com situações, porque pode ser que meu filho ele pegue a comida dele e vá para o quarto se trancar, porque ele não quer olhar para a cara de ninguém ou quer ficar na frente de uma televisão jogando. É o que mais acontece hoje. Ou pode ser que naquele momento da mesa eu esteja tão cansada enquanto mulher e não tem espaço de fala e não saber, inclusive, me colocar, que na hora em que eu sento para fazer a refeição com o meu marido, com o meu companheiro, com minha família, com meu filho, eu cobro ao invés de conversar. E não só da parte da mulher, da parte do homem também. Pode haver uma cobrança da parte do filho, pode haver uma cobrança. A cobrança ela pode ocorrer de todos os lados. E ao invés de você construir uma relação, naquele momento, com aquela ferramenta que é a mesa, as relações ali, ao invés de serem construídas, são destruídas. Então eu não estou utilizando a mesa para o fim que ela foi criada, para o fim que ela foi inventada. Na verdade, eu estou usando para algo totalmente contrário do propósito, que é o do servir, do ser servido, do dar, do receber, da troca, do agregar valor, do somar, do fazer parte, do estar incluído. Há muito por trás, né? Então, a ferramenta mesa, ela não é um lugar só onde você coloca o jogo americano ou uma toalha, coloca lá as embalagens dos alimentos que você vai servir, tem as cadeiras e cada hora um consome uma coisa. Eu vou lá, pego uma coisa e vou pro sofá. Uma hora eu volto outra coisa, eu volto pro sofá. Eu falei aqui em uma das lives que eu fazia isso. E minha mãe tá aqui.
presente, como sempre. E minha mãe, ela fazia isso, o lugar de refeição não é no sofá. Então, eu era convidada a me retirar do sofá e ir para a mesa. E pesquisando sobre a minha ancestralidade, os meus antepassados, isso vem de muito tempo. A minha família, ela tem uma base de mesa muito forte. Meus bisavós, meus tataravós faziam isso de receber, de agregar, de juntar. Então, a nossa família tem isso muito. Aqui eu trago isso muito na minha rotina. Por entender de que o valor está para além do nutricional. Do alimento que está sendo servido, da comida física. Não é a comida física. Aquilo ali é só um detalhe. Porque pode ser que você sente na mesa e nem comer você coma. Mas só de participar de um contexto nutridor, você já sai de lá suprido. Você já tem a necessidade atendida. A mesa é um lugar de comunhão. Exatamente. E o maior exemplo disso foi na Santa Ceia, né? Remetendo essa questão relacionada ao cristianismo, a Santa Ceia, onde Cristo, ele partilhou com os seus apóstolos muito além de um pão e de um vinho. Exato, como o nosso mestre. E por que não resgatar isso, se eu tenho a oportunidade de resgatar? Por que não trazer esses valores, né? E aí, quando eu penso que há esse desânimo pela falta de participação, talvez, do não entendimento, da não compreensão, do meu marido que não quer mais sentar à mesa, que prefere ver a televisão lá e comer no sofá, do meu filho que vai lá pro quarto e não quer comer também na mesa porque está estressado e prefere ficar lá jogando videogame, e eu me vejo sozinha na mesa, né? E aí bate aquele desânimo. E não vou continuar com isso não, porque não está servindo de nada. Não está servindo de nada. Mas aí é que tá. Qual está sendo o verdadeiro estímulo, a sua verdadeira fonte? De onde você está tirando a energia que você precisa para colocar isso à tona? Porque se a gente coloca a expectativa do homem, a frustração é constante. Se eu tiro a expectativa da pessoa e me coloco subordinada a uma força maior e me deixar ser conduzida por essa força maior, a fonte vem de cima, não vem do lado. E aí a sua nutrição enquanto agente de transformação acontece. Porque se enquanto a sua fonte for horizontal, você não vai conseguir dar conta. Tem uma frase que eu gosto bastante. Assim, não seja mãe sozinha. Hoje tá na moda o termo mãe solo, né? E algumas mulheres falam com muito orgulho, né? Eu sou mãe solo. Não, eu sou mãe solo. Não há como ser mãe solo. Porque ninguém, de fato, é solo. Por mais que haja um desejo de querer ser uma figura representativa que dá conta, que consegue, que é imbatível, que é forte, que é desafiadora. Aquela mulher retada, como a gente diz aqui. Mas para essa mulher retada, a exaustão chega. E o cansaço também chega junto. Ninguém é solo, exatamente. E aí a Cris fala que criou esse hábito na minha residência e fez toda a diferença na família. Primeiramente oramos a Deus agradecendo o alimento e depois conversamos vários assuntos. Primeiro dar graças, sempre. A perseverança em querer retomar o encontro à mesa deve existir. Isso, exatamente. Porque se eu entendo que eu sou mãe solo, eu não vou ter forças para continuar, para sustentar. Em algum momento, nem que eu tenha acesso a uma ferramenta. Eu vou dar um testemunho aqui, aproveitando agora. Houve um momento da minha vida, eu estava afastada do cristianismo. E eu busquei em um monte de lugares,
né? E religiões, e etc. Em várias terapias alternativas, blá, blá, blá. Busquei em diferentes fontes uma nutrição, algo que me sustentasse, algo que me preenchesse. Então era uma busca que não tinha fim, eu me tornei uma buscadora. Só que eu nunca me senti cheia, nunca me sentia preenchida. Ferramentas, o mundo vai oferecer um monte. Existem muitas opções. Só que você ter acesso a uma ferramenta é como se essa ferramenta fosse um band-aid. Ela vai encobrir aquele machucado. Ela não vai curar o machucado. A cura precisa ser por meio de algo que te leve ao que é profundo. E aí é que tá. Porque o que vai te levar a uma profundidade pode doer. E pode doer muito. E muitas vezes a gente se nega a ver porque dói demais. Ninguém gosta de ver um estímulo que é doloroso. Principalmente quando a gente dá causa daquela dor somos nós mesmos. Entende? Então, se eu entendo que o agente daquela dor sou eu e não o outro, eu começo a perceber de que eu não sou a vítima da história. Mas é mais fácil eu acusar. Mas eu sou a causadora da dor. Então, será realmente que eu estou disposta a olhar para aquilo que me causa dor? Será que eu estou disposta a reconhecer que eu estou desencadeando aquele processo de dor em mim porque eu estou me posicionando de uma forma em que eu não estou querendo ver a solução? Em que eu não estou querendo ver a resposta? Em que eu só quero ser o acusador, onde eu só quero apontar o dedo. Então, o processo de cura, ele é profundo e ele requer de cada um o acesso ao que é realmente profundo. E só há algo que é extremamente profundo nesse mundo, que é Deus, por meio de Cristo. Se eu tomo isso como uma verdade, a cura acontece. Se eu continuo buscando paliativos, porque eu me recuso a acreditar, porque eu tenho referências ruins sobre religião, ou porque eu ainda sou questionadora, ou porque eu sou ainda uma buscadora espiritual, ou porque. Eu posso até passar batido por aquela situação de dor. Mas a cura não aconteceu, porque só houve um paliativo, só o band-aid foi colocado ali naquela região. E eu falo por experiência de causa, porque eu passei por isso. Busquei muitas ferramentas. E aí o momento, quando o estímulo, quando o gatilho aconteceu, eu percebi, opa, como assim não houve cura? Como assim ainda dói? Eu já fiz tanta coisa e nada melhorou. Como? Como pode? E foi nesse momento que eu me voltei ao cristianismo novamente. Esse é o processo de cura. O processo de cura é profundo. E o processo de cura pode ser doloroso. E agora eu vou repetir uma frase que eu falei lá na primeira live. Deixa eu ver se eu vou me lembrar aqui. O processo... Eu vou me lembrar. Agora eu esqueci agora a frase. Mas a frase é maravilhosa. Eu já lembro. Mas então, se eu entendo que eu sou solo, eu não tenho aquela força aonde eu vou tirar. Eu não tenho aquela fonte de onde eu vou tirar a minha força para me sustentar e eu continuar na jornada, né? E muitas vezes a gente, enquanto mulher e enquanto esposa, sem Jesus, quem se mantém de pé? Ninguém. E a gente, enquanto mulher, Cris, enquanto esposa, tem a tendência muitas vezes de transferir isso. Então eu estou transferindo isso para o meu marido. E coloco sobre ele o ser a minha fonte nutridora. Quando não é. Porque a gente vai começar a transferir questões para ele, cobrar dele algo que ele não pode dar.
Porque a gente só dá aquilo que a gente tem. E pode ser que o marido aqui em questão não tenha para te dar o que você quer. Entende? Não é. Exatamente. Então eu tenho que entender que o outro, assim como eu, tem as questões. E que eu não posso esperar que o outro atenda às minhas necessidades. Porque ele pode não saber atender às minhas necessidades. E possivelmente é isso que vai acontecer. E ele não vai atender às minhas expectativas, aí o conflito vai aparecer. E inúmeros casais vivendo conflitos de relacionamento por conta de expectativas criadas sobre o outro. Quando na verdade o outro às vezes nem entende o que a gente quer. Porque na verdade a gente também nem mostrou o que a gente precisa. Porque para mostrar o que eu preciso, eu tenho que me conhecer antes de tudo. E aí mais uma vez eu trago aquela ordem. Deus, eu e o outro. Deus é a minha fonte, eu me nutro e eu me relaciono. Eu construo essa relação. Eu não transfiro para o marido, eu não transfiro para um filho, porque a transferência também pode acontecer diretamente para o filho. Amém, Cris. Vá, meu bem, boa noite. Amei você aqui nesse tempo. Então eu não tenho uma transferência. Não transfiro para o pai, ou para o marido, não transfiro para o filho. E eu sei exatamente quem pode me dar aquilo que eu preciso. E eu, me conhecendo, eu consigo entender exatamente o que eu preciso. Enquanto eu não me conhecer, enquanto eu não saber exatamente o que é que eu quero, no fundo, o que é que eu quero? Exatamente. Os 2 primeiros mandamentos falam desse tripé. Então, e é engraçado, é interessante você trazer isso, porque por muito tempo, por exemplo, eu entendi de forma equivocada os mandamentos. Né? Que é amai a teu Deus acima de tudo, amai ao próximo como a si mesmo. Não é amar ao próximo, é como a si mesmo. Então, o amor a si mesmo tem que acontecer antes de amar o próximo. Então, essa ordem, essa hierarquia, ela tem que estar muito clara na cabeça da gente. E tem que ser praticada. E tem que ser executada. Porque se eu não conseguir levar isso para uma prática, eu não vou conseguir dar, porque eu não vou ter. Eu não vou conseguir me sustentar, e aí sim eu vou me colocar aos pés de um junípero, onde nenhum outro alimento vai dar conta, até que eu realmente tenha acesso ao alimento que vai me nutrir. Aquilo que realmente vai me trazer o processo de cura. E não um paliativo, não um band-aid. Muito mais difícil. Né? Então, me perdi. Pronto. Muito mais difícil. Então, eu preciso entender que essa hierarquia, que eu tenho uma ferramenta, que eu tenho ferramentas que são paliativas, e que eu tenho um caminho de cura, que é o caminho que vai ser mais efetivo, né? Que é Deus. Se eu tomo, e que eu não transfiro, né? Só fazendo um resumo aqui, eu não transfiro nem para o meu marido e nem para o meu filho a responsabilidade que não é deles, porque eles também não têm essa competência para me dar e atender às minhas necessidades e às minhas expectativas. Há algum tempo atrás, eu saí de um vínculo de trabalho e comecei a trabalhar muito em home office, tanto na parte de atendimento de consultório quanto com os programas, os cursos, as mentorias. Quando esse processo de transição aconteceu, eu tive que me desorganizar para me reorganizar. Quando a mudança acontece, não dá para manter o mesmo ritmo. E é preciso se permitir sair desse ritmo. Porque senão, eu, no meu caso, iria continuar mantendo uma carga horária de trabalho dentro de casa que eu tinha fora de casa. Acontece que,
Quando eu comecei a trabalhar dentro de casa, eu começava a ver coisas de casa. Então teve uma hora que era assim: a porta não sei o que teve isso, a porta não sei o que teve isso, eu tenho que providenciar isso, eu tenho que providenciar aquilo. Então toda hora eu tinha que parar o que eu fazia para dar providência. Aí chegou um momento que ficou insuportável, porque falei assim, eu não estou conseguindo produzir, não estou conseguindo render. Mas aquilo foi necessário para que eu conseguisse me desestruturar, para me reestruturar e entender, olha, mudou. Então tudo que acontece, esses desafios, esses embates que a gente se depara no caminho, vai desencadear um processo de desestruturação para um processo de reestruturação. E essa mudança, ela é necessária. O tempo vai depender muito de como a gente vai estar percebendo. Porque no início mesmo eu resisti. Eu falei, não, eu vou manter como sempre foi. Mas quando a gente mantém como sempre foi, a gente bate com a cara na porta. Até o momento em que o desânimo chega. E se eu não mudar a minha forma de me relacionar com aquilo, eu vou estar deitada lá no junípero, como Elias. Exato. O maior alimento é o espiritual. Então a gente tem que se permitir a essa mudança. Não dá para ficar batendo de frente. Não dá para ficar questionando. Só sinta o processo. Porque muitas vezes isso pode ser doloroso. Aceitar que não é no seu tempo. Não é da sua forma. Não é como você quer. Não é da forma que você esperava. E aí precisa reaprender. E assim vão os ciclos de aprendizagem. Eu vou aprendendo a me relacionar com cada coisa no seu momento. Eu vou aprendendo a me relacionar com cada coisa no seu momento. E não dá para levar isso nas costas. Solo. Porque não se sustenta. Para conseguir desarrumar e rearrumar, é preciso de uma nutrição que te permita sustentar. É preciso que aquele anjo chegue para você, te ofereça a comida e a bebida e você consuma. E entenda que ainda há muito caminho pela frente para seguir. E que não tem que ficar parado ali. Porque no fundo, a sua família não se trata de você. Por mais que você entenda e queira acreditar nisso. Você faz parte de um todo, de algo que é muito maior. Então a sua família não se trata de você. É doloroso ouvir isso? Né? Então é isso que eu queria trazer hoje. Eu quero ler uma poesia, um poema, para encerrar, né, a live. Essa série que foi tão gostosa de fazer e ao mesmo tempo tão desafiadora para mim. E é um poema, Cris, eu tenho certeza que você vai amar esse poema, que eu escutei há pouco tempo. Deixa eu abrir aqui. O nome do poema é o seguinte: só Deus pode, mas tu. Só Deus pode criar, mas tu podes valorizar o que Ele criou. Só Deus pode valorizar a vida, mas tu podes transmiti-la e respeitá-la. Só Deus pode dar a saúde, mas tu podes tratar, sossegar e consolar. Só Deus pode dar a fé, mas tu podes dar o teu testemunho. Só Deus pode conceder a esperança, mas tu podes dar confiança ao teu irmão. Só Deus pode dar o amor, mas tu podes ensinar o outro a amar. Só Deus pode dar a paz, mas tu podes facilitar a concórdia. Só Deus pode conceder a alegria, mas tu a todos podes sorrir. Só Deus pode dar a força, mas tu podes apoiar a um fraco. Só Deus é o caminho, mas tu podes indicá-lo aos outros.
Só Deus é a luz, mas tu podes fazê-la brilhar aos olhos de todos. Só Deus é a vida, mas tu podes dar aos outros o desejo de viver. Só Deus pode fazer milagres, mas tu podes ser o que traz os 5 pães e os 2 peixes. Forte isso, né? Só Deus pode ser o Todo-Poderoso, mas Ele preferiu contar contigo. E aí, lindo, maravilhoso, incrível. Eu quero agradecer muito a vocês aqui, a estarem comigo, a compartilharem desse momento. Foi muito, muito, muito bom. Retornaremos com uma série nova, um pouco mais à frente. Agora eu vou me voltar um pouco para um outro projeto. Mas muito obrigada. Fiquem com Deus. Boa noite.